Hebreus capítulo 7 diz assim a palavra do Senhor: esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou. E deu-lhe também a Abraão o dízimo de tudo. Seu nome significa, primeiramente, rei de justiça, e também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, como esse homem era importante, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos melhores despojos, aquele que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem ordem, segundo a lei, de receber os dízimos do povo. Este é de seus irmãos, ainda que estes também sejam filhos de Abraão. Verso 6: mas aquele cuja genealogia não é contada, entre eles recebeu o dízimo de Abraão, e o abençoou, o que havia recebido promessas. Sem contradição alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Neste último caso, homens mortais recebem os dízimos. No outro, porém, aquele de quem se afirma que vive, por assim dizer, até Levi, que recebe dízimo, pagou por meio de Abraão, pois ele ainda não havia sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão. Portanto, se a perfeição viesse por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade havia ainda de outros sacerdotes se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Pois, mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei, pois aquele a respeito de quem se afirmam essas coisas pertencem a outra tribo, da qual ninguém ainda serviu diante do altar, visto ser evidente que o nosso Senhor procede de Judá, tribo da qual Moisés não falou acerca do sacerdócio. E isto é ainda muito mais evidente, se a semelhança de Melquisedeque levantasse-se outro sacerdote, não constituído segundo a lei de um mandamento humano, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Porque dele se dá testemunho: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, o mandamento anterior é anulado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei não aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, uma esperança melhor é introduzida, pela qual nos aproximamos de Deus. Não foi sem juramento que isso aconteceu, pois aqueles que foram feitos sacerdotes sem juramento, mas este se tornou sacerdote com juramento daquele que lhe disse: o Senhor jurou e não mudará, tu és sacerdote para sempre. Assim Jesus tornou-se garantia de uma aliança melhor. Aqueles que se tornaram sacerdotes em grande número, pois pela morte eram impedidos de permanecer. Mas ele tem um sacerdócio inalterável, porque permanece para sempre. Portanto, também pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Porque precisávamos de um sumo sacerdote como este, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, tendo se tornado mais sublime que o céu, e que
não precisasse oferecer sacrifício a cada dia, como os sumos sacerdotes, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, pois quando ofereceu a si mesmo, fez isso de uma vez por todas, porque ele constitui como sumo sacerdote homens sujeitos a fraquezas, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, o constituiu filho, aperfeiçoado para sempre. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco. Tudo que o Senhor tiver para falar nesta noite à luz da tua palavra, que não seja ocultado nenhuma vírgula, mas que também não seja falado nada além daquilo que o Senhor mandar na tua palavra, ó Pai. Porque um homem de Deus só tem alguma coisa a dizer com a Bíblia aberta. Então eu te peço a tua graça nesta hora, que enquanto a tua Bíblia, a tua palavra estiver aberta e sendo explanada neste lugar, eu não tenha nada a dizer de mim mesmo, a não ser da tua santa palavra. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, falando agora no capítulo 7, que o escritor aos Hebreus vai dar uma continuidade de um capítulo para o outro. Ele já deixa mais ou menos uma introdução do que ele vai tratar no ponto seguinte. É como se fosse numa aula de homilética, e quem fez o curso de pregação expositiva ou de pregação, ou já estudou a matéria, vai entender o que se chama frase de transição. É uma frase que conclui um tópico, mas que você deixa em aberto para fazer a ligação para o próximo tópico que você quer tratar. Então é chamado de frase de transição. E o versículo de transição, se assim posso dizer, que ele vai usar no capítulo 6 é o 20, onde ele diz assim, onde terminamos o sermão na semana passada com este versículo, onde Jesus entrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Até o capítulo 6, verso 20, o escritor aos Hebreus não tinha citado o nome de Melquisedeque, falando do sacerdócio, da supremacia de Cristo, mas agora, como ele citou no verso 20, e lógico, a Bíblia não foi escrita intencionalmente pelos autores para ser uma Bíblia, mas registros históricos da parte de Deus, daquilo que eram encaminhados para as igrejas, para as comunidades cristãs. Muitas delas eram lidas até escondido, e na verdade foi assim que foram encontradas. Não tinha divisão de capítulos, de tópicos. Isso veio 1500 anos praticamente depois de Cristo. Então essa divisão de capítulos e versículos veio muito depois. Então a intenção dele não foi capítulo 6, capítulo 7. Eu já falei isso para vocês e sempre repito, de uma exposição para outra, dependendo da carta. Então ele continua falando desse homem, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele encontrou-se com Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. O interessante é que, e você pode observar isso na vida do patriarca Abraão, que era um homem que tinha sensibilidade. Vou repetir essa palavra porque ela é muito importante para os nossos dias, e talvez isso que falta em nós para percebermos os sinais e a direção de Deus em nossas vidas. Sensibilidade, ou melhor, biblicamente eu dou um nome para essa palavra, sensibilidade, discernimento. Precisamos pedir a Deus todos os dias discernimento. Numa linguagem mais moderna, falamos sensibilidade. Sensibilidade para nos compadecer do que acontece em nossa volta, para entender o próximo, empatia. E discernimento é aquilo que vem de Deus, aquilo que vem na hora. Lembram quando convidaram Neemias para almoçar, enquanto ele estava levantando as muralhas com os homens? E Neemias vai dizer: estou ocupado numa grande obra e não posso descer. Mas ninguém contou para Neemias que eles queriam lhe matar. Mas o discernimento de Neemias, dado por Deus, lhe deu uma perspicácia naquele momento para entender que na verdade eles estavam tentando fazer uma outra coisa. Então Neemias continua na posição de: não, eu estou ocupado, não dá para ler agora não. Abraão, mais ou menos assim. Abraão, desde o dia primeiro em ouvir a voz de Deus, um homem rico, abastado, não precisava de nada. E na verdade é uma cultura meio que errada
pensarmos que o Evangelho é dos marginalizados, o Evangelho é dos pobres. Quando a gente pensa em fazer um projeto missionário evangelístico, a gente pensa no sopão, a gente pensa em ir nos lugares mais carentes, a gente pensa em ir no lugar mais pobre, porque a pessoa já está necessitada. Então você oferece ali uma cesta básica, um agasalho, uma sopa, e aí no meio disso você introduz Jesus, no meio da necessidade física, na maioria das vezes natural e humana daquelas pessoas. Não está errado de forma alguma. Está errado negligenciar que os mais abastados, a alta sociedade, os bairros de classe alta e média precisam muito mais de Jesus, onde o Deus deles é o dinheiro, onde o Deus deles é a ganância, onde o Deus deles é a soberba. Então Abraão, sendo rico, tendo tudo, conseguiu ouvir a voz de Deus, abrir mão, sair da sua terra, da sua parentela, para ir para um lugar que Deus me prometeu que teria um resort lhe esperando, que seria melhor do que a casa que ele morava, que ele seria mais rico do que o que já era. Ele não saiu por uma ganância, ele saiu por uma voz de um Deus, que ele entendeu que era a voz de Deus, que hoje recebe um apelido entre nós e na Bíblia, e apelidado pelo próprio Jesus e o próprio Deus, de o Deus de Abraão. Olha só que coisa linda, o nome de Abraão alcançou um destaque tão alto, sem ele esperar, que até hoje podemos dizer: ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, escuta o meu clamor. Abraão começou assim, ouvindo a voz de Deus, mas ele ouviu a voz de Deus para ir para um lugar, para ir para uma terra que o Senhor ainda iria lhe mostrar. E todos conhecem quando os pastores, Ló e Abraão, inventou de levar o sobrinho, Deus só chamou ele, né? Mas o Ló quis ir junto. Chegou um momento que os pastores começaram a brigar, dizendo que tantas ovelhas era de um, era do outro, estava misturado, estava uma bagunça ali no pastoreio. E Abraão chama o sobrinho e diz assim: olha só, escolhe o lado para onde você quer ir, escolhe. E nós vamos falar um pouco hoje, nesta noite, à luz do sacerdócio de Melquisedeque, de Cristo que é superior a Melquisedeque, de uma coisa muito importante chamada fidelidade. Fidelidade. E eu me refiro a uma fidelidade a Deus, porque quem não é fiel a Deus, ele não consegue ser fiel a mais ninguém. Não tem como eu ser fiel ao meu próximo e não ser fiel a Deus. Mas se eu não for fiel a Deus, eu estou sujeito a ser infiel com qualquer um, porque o meu princípio, aquilo que eu entendo como cristão, na minha vida religiosa e como superior, é Deus. Se eu não me esforço para ser fiel a Ele, eu vou ter dificuldade de ser fiel a qualquer outra pessoa. Quem não lembra porque Davi pegou com a Betseba, não foi simplesmente porque ele a cobiçou, porque ele era a época dos reis ir para a guerra, e ele ficou em casa e viu aquela moça se banhando, e ele pediu: eu quero ela, eu sou rei, eu posso tê-la, traz ela aqui. Não, depois de discorrer alguns capítulos falando do pecado de Davi, o autor finaliza com o seguinte: e Davi pecou por não ouvir a voz do Senhor seu Deus. Ele pecou simplesmente por isso, porque quando o homem não ouve a voz do Senhor seu Deus, ou ouve e não lhe dá atenção, ele está sujeito a qualquer tipo de pecado. Então os outros pecados, adultério, morte, inveja, é só uma consequência do pecado maior, que é não ouvir a voz do Senhor seu Deus. Então eu aconselho você a orar e a dizer: Senhor, me dá sensibilidade para ouvir tua voz, me dá discernimento, Senhor, para eu entender que é o Senhor falando comigo. Como é que Abraão encontra um homem sem genealogia, não sabia de onde vinha nem para onde ia? Um homem aparece e ele dá o dízimo de tudo, ele dá o melhor dos despojos. Ele lutou contra 5 reis, ele e os seus homens, ele vence a batalha, ele pega todos os despojos, e quando ele encontra esse homem chamado Melquisedeque, rei de Salém, ele dá o dízimo de tudo, da melhor parte que ele tinha. A Bíblia vai dizer aqui que foi dos melhores despojos. Ele não pegou uma caneca amassada e deu para o rei de Salém. Não havia nenhuma norma de dízimo naquela época. Levi, que é, na verdade, a tribo de Levi responsável pelo sacerdócio, ainda nem existia, nem era nascido. Mas existe um Deus, e é o Deus que eu amo,
o Deus da providência. Aquele que nos prepara hoje, mesmo sem a gente entender, para recebermos grandes bênçãos da sua parte amanhã. Mas tem bênçãos que são condicionais, como diz em Deuteronômio: se atentamente ouvir a voz do Senhor e obedecer, Ele te colocará por cabeça, não por cauda. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, as bênçãos do Senhor que te seguirão. Você não vai mais correr atrás da bênção, você não vai ficar atrás da vitória, da quinta santa, da terça do milagre. Você vai ficar só aguardando com paciência no Senhor, e a vitória vai chegar na tua vida simplesmente por um motivo: porque você ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Então o deserto será manancial. Então os inimigos virão contra ti por um caminho, e por 7 caminhos ele fugirá. Promessa de Deus. Abraão tinha sensibilidade. Abraão tinha discernimento da parte de Deus. Morava numa terra pagã. Tinha que ver o seu pai produzir ídolos. Ele cresceu nesse meio. Ele não precisava de dinheiro. Para que ele ia atrás desse Deus da promessa? Que promessa foi essa, se Deus a princípio só disse assim: olha, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei? Apenas uma expectativa de ser pai de multidões. Um homem estéril, 90 anos, sua esposa também. 10 ou mais alguns anos depois, a promessa de Deus vai se cumprir em sua vida com o nascimento do Isaac. Porque Abraão creu na promessa. Porque Abraão creu na voz de Deus. Porque Abraão creu naquilo que ouviu. E Jesus vai dizer: ai de ti, Gerazim, ai de ti, Betsaida, porque se em ti fossem realizados os mesmos milagres que em Sodoma e Gomorra, ou em Tiro e Sidom, há muito que eles já teriam se convertido. E vocês estão ouvindo, estão apáticos, vocês estão ouvindo indiferentes, vocês estão sendo indiferentes a mim. Por isso que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. Deus vai ser menos rigoroso com o povo pagão, com a terra pagã que vivia na prostituição, na imoralidade sexual, como Sodoma e Gomorra, do que com um povo que dizia ser dele, da congregação dele, das tribos dele, da genealogia dele, mas não ouvia a sua voz. Como Jesus teve que se retirar de Nazaré, ele se mudou de lá, ele se mudou de Nazaré, e a Bíblia vai dizer, porque ele não conseguia realizar muitos sinais e maravilhas por causa da incredulidade do povo. A incredulidade, irmãos, é um impedimento ao crescimento da igreja. A incredulidade, um coração incrédulo, atrapalha por demais o avanço da obra de Deus. É o avarento, ele está sempre rimando contra. Por dentro ele está torcendo para dar errado. Ele está torcendo, ou ela, para não dar certo, para não fluir. E a incredulidade é inimiga do crescimento. Por isso que Jesus sempre diz assim: se tu crer, tu verás a glória de Deus. Não importa como vai ser feito, não importa a maneira, tu só precisa crer para tu ver a glória de Deus na tua vida. Mas no nosso pensamento mesquinho, a gente não usa a fé de Abraão, ou a fé que Abraão teve, nem nos inspiramos em Abraão, apesar que Deus não precisa ressuscitar Abraão, porque aqui já tem muitos filhos e filhas de Abraão que experimentaram milagres em suas vidas por causa da fé. Por causa da fé que a oração sai do enfermo, é por causa da fé que Deus realiza prodígios e sinais. Mas a incredulidade de fato atrofia o coração daqueles que pensam esperar ou pensam em receber alguma coisa de Deus, simplesmente por quê? Porque ele é, ou ela é, essa pessoa é a pessoa da matemática lógica, né? Ele é lógico, o raciocínio é lógico, 2 mais 2 são 4, mas com Deus não é assim, irmãos. Com Deus, se Ele quiser, 2 mais 2 vira 20, vira 50, porque Ele é Deus. Ele age quando Ele quer, na hora que Ele quer. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Ele faz isso, sabe por quê? Para confundir mesmo a cabeça do homem, para não pensar que pode acompanhar o agir de Deus. E aí Jó vai dizer: Deus ora, age de uma maneira, depois Ele age de outra maneira, e o homem não compreende nada. E tem coisa que Deus faz em nossas vidas, irmãos, que Ele nem explica depois. Tem gente que diz que Deus complica para depois explicar o porquê complicou.
único, ele não explica nada, ele não deve satisfação a mim e a você, ele é soberano. Antes que se formasse a terra, ele diz: eu sou. Quem é um vaso para questionar o oleiro? Mas à luz de Abraão podemos aprender como ele vai dar o dízimo a um homem que ele não conhece. Como aquele homem tem o direito de lhe abençoar? De onde veio aquele homem? Que empatia, que simpatia foi essa que Abraão sentiu com Melquisedeque, que ele nunca tinha visto antes? Era rei de Salém. Já lemos aqui, o texto é muito extenso para irmos versículo por versículo, mas podemos caminhar aqui em alguns blocos para a gente entender qual foi mais um ato de fé de Abraão. Eu fico vendo pessoas dizendo que o dízimo não é bíblico, que você não tem que dar o dízimo, e que Deus é o dono do ouro, dono da prata. A Bíblia diz realmente, mas o mesmo Deus que diz que é o dono do ouro e da prata é o mesmo Deus que diz assim: depois que você der o teu dízimo, faça a prova de mim, diz o Senhor, se eu não abrir para você a janela dos céus e derramar sobre vós bênção tal, que você vai ter nem lugar onde guardar tanta bênção. Precisamos entender o princípio da fidelidade. Precisamos aprender o princípio de ouvir a voz de Deus e obedecer. Abraão, esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou. Ele não recebeu o dízimo para o abençoar, para abençoar Abraão. Simplesmente Melquisedeque abençoa Abraão. Mas Abraão já era rico. Abraão está voltando vitorioso. Abraão não está voltando quebrado. Abraão não está voltando desempregado. Abraão não está voltando com IPTU atrasado. Abraão não está voltando cheio de dívidas. Não, ele está encontrando um homem vitorioso, um homem rico, um homem que ouviu a voz de Deus, um homem que tinha umas bênçãos de Deus na sua vida. E ainda, quando Melquisedeque o encontra, Melquisedeque abençoa Abraão. Essa palavra é tão comum, né? Deus abençoe. Talvez isso nos faz pensar quando Deus chama Abraão no capítulo 12 e diz assim para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É melhor abençoar do que amaldiçoar, porque se a pessoa que você amaldiçoa for abençoada por Deus, você vai ter um problema com isso. Porque em Números 23, lembra da passagem referida na semana passada? Que ninguém pode amaldiçoar o que o Senhor já abençoou. Ninguém pode detestar o que o Senhor não detestou. Pode nem ir com tua cara, pode não gostar de você, pode te amaldiçoar. Ah, meu irmão, mas se você for abençoado por Deus, se você for abençoada por Deus, nessa história de não toca no meu ungido não, mas eu entendo que Deus protege o seu povo, que Deus abençoa o seu povo, e que contra Jacó não há encantamento, nem contra Israel feitiçaria, porque ele já havia estendido a mão para abençoar, e ele não podia recolher a sua mão. Lembram? Davi fugindo de Jerusalém para não confrontar-se com seu filho Absalão? E quando ele está saindo de Jerusalém, um homem chamado Simei começa a jogar pedras com o ungido do Senhor, amaldiçoa Davi, xinga Davi, pastor isso de tudo que é nome, e joga pedra em Davi. Joabe põe a mão na espada, diz: rei, vou resolver isso agora. O que é que Davi faz? Davi acalma Joabe e diz assim: não faz nada não, porque vai que é o Senhor que está mandando ele me amaldiçoar. E aí, se você mata uma pessoa que Deus mandou me amaldiçoar, eu vou ter um problema maior com Deus. Deixa, o tempo vai dizer. 3 meses depois teve a resposta. Davi voltou para Jerusalém. Quem estava lá pedindo perdão a Davi? Simei, pedindo para não morrer. Então Davi, por não conhecer os planos de Deus, não ter um discernimento completo do que Deus iria fazer, não ter a certeza daquilo que Deus ia fazer, ele disse para Joabe: não, deixa ele xingar, deixa ele amaldiçoar, deixa ele jogar pedras, porque quem sabe é Deus que está mandando. Ele não queria profanar, ele não queria ferir os propósitos de Deus. Deu-lhe também a Abraão o dízimo de tudo. O seu nome significa primeiramente rei de justiça, e também rei de Salém, que é rei de paz. Isso na verdade
E Melquisedeque é um antítipo de Cristo, é um modelo de Cristo, aponta para Cristo, que não tinha genealogia. Na verdade, ainda falando ali um pouco, agora há pouco, sobre a genealogia de Jesus com o pastor Aloísio, a gente pode perceber que a genealogia de Jesus não está completa. Por que não está completa? Porque ali está a genealogia de Maria, mas o nome de Deus não vai entrar na genealogia judaica, porque Jesus era o Filho de Deus. Por isso que Melquisedeque foi um homem que ninguém sabia de onde veio nem para onde iria. Abraão entende que é de Deus. Abraão entende uma coisa, irmãos, e eu vou ensinar para vocês nesta noite da parte de Deus. Guarda isso no teu coração. Abençoar nunca é demais. Se você puder abençoar, abençoe. Se você puder caminhar um pouco mais, caminhe. Por isso que Jesus disse que se teu inimigo roubar tua capa, dá o teu alforje, dá tudo para ele. Se te chamar para caminhar uma milha, caminhe 2. Tudo que você puder fazer além, faça. Porque se for da parte de Deus, a tua recompensa será extraordinária. Em Abraão aprendemos que não podemos fazer nada para Deus com limitações. Em Abraão, aqui em Hebreus 7, aprendemos que a nossa fidelidade a Deus vai além do que temos, do que somos, do que possuímos. Porque existe um Deus que enquanto eu tenho, Ele é Deus, mas no dia que faltar, Ele continuará sendo Deus da provisão na minha e na tua vida. E se eu fosse da teologia da prosperidade, eu usava dessa aplicação e dizia: tira o escorpião no teu bolso, joga fora esse escorpião e abençoe a obra de Deus. Seja fiel. Joga esse escorpião fora em nome de Jesus. Mas não, ele deu o dízimo de tudo. Ele poderia dizer para o rei de Salém: sabe o que, irmãos? Quem lutou foi eu. Estou aqui cortado, quase morri. Teve um desses reis que quase me pegou. Depois de tudo eu vou dar o dízimo a você? Não. Abraão só se preocupou em uma coisa: que o propósito de Deus se cumprisse em sua vida. E qual era o propósito de Deus? Para que Abraão fosse fiel à sua vocação, fosse fiel a Deus, ao seu chamado. Nenhum momento Melquisedeque pede, nenhum momento Melquisedeque exige. Mas quando Abraão é abençoado, depois de ser tanto abençoado, eu imagino que Abraão pensa: o que eu der aqui, 10% do que eu tenho não é nada diante daquilo que Deus já me deu. Por isso que quando eu citei Abraão e Ló, quando entra na crise dos pastores, por causa do rebanho, quem lembra o que Abraão faz? Pega o sobrinho, escolhe para onde você quer ir. Escolhe você. A Bíblia diz que Ló vê aquelas campinas de Sodoma tão linda, aqueles matos verdes, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Só que ela é tão verde, cuidado, que às vezes é grama sintética, você vai comer plástico. É verdinha porque é sintética, pô. Grama toma sol, toma chuva. Tem que ter a raiz boa para alimentar. E Ló olha as campinas de Sodoma verdes, verdejantes. Só sobrou o deserto para Abraão. Sabe o que Abraão diz? Pode ir. Abraão nem sabia o que estava depois daquelas campinas. Eu sei que um era um lugar de mata e o outro era caatinga. E um homem que o chamado foi para ele. Já pensou? Abraão dizia: não, Deus chamou a mim, eu te trouxe de teimoso. Tu fica com o deserto, eu fico com o lugar verde. Abraão era amigo de Deus. Abraão ouvia a voz de Deus. Sabe o que eu imagino? Aquilo que a Bíblia já nos diz: não importa o lugar onde você estiver, quem Deus chamou para ser bênção foi você e não o lugar. Se você for abençoado, tu chega num lugar onde só tem prostituição, mas aquela prostituição começa a acabar. Você vai morar numa rua onde tem droga, aquela boca fecha. Você vai morar numa rua onde tem um terreiro, aquilo fecha. As coisas começam a cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu propósito. Deus não chamou para abençoar teu carro, nem tua casa, nem a tua rua. Ele chamou para abençoar você. Porque se você for abençoado ou abençoada, como diz a canção, tudo aquilo que eu tocar também abençoado será. Jacó, um fujão, chegou na casa de Labão, mas Labão observava uma coisa em Jacó: tudo que esse
rapaz põe a mão, vai para frente. Tudo que ele bota a mão prospera. Aí o escritor diz assim: porque Deus era com Jacó. Se Deus for com você, onde tu botar tua mão vai prosperar. Onde você botar teu pé vai prosperar. Pode ser por lugares mais áridos desta terra. Deus chamou para abençoar você. Deus não tem compromisso com terras. Deus não tem compromisso com cidades. Deus não tem compromisso com veículos. Deus não tem compromisso com contas bancárias. Ele quer ter um compromisso comigo e com você. Amém. De fidelidade a Ele para sempre. Para ser a Deus. Por isso que Abraão não pensou em nada que ia perder. Abraão disse assim: ainda que eu vá para o deserto, Deus é comigo no deserto. E Deus abençoou Abraão até o fim. Esse rei de Salém, rei de justiça, primeiramente rei de paz. Não te lembra alguém quando diz assim: deixa-vos a minha paz eu vos dou e não dou como o mundo andar. Aquele que diz: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É o nosso Senhor Jesus Cristo, representado em Melquisedeque. Mas ele veio depois para mostrar que é maior do que Melquisedeque. Aquele homem sem pai, sem mãe, sem genealogia, que ninguém sabe de onde veio e para onde vai. Temos um rei, rei dos reis e senhor dos senhores. A Bíblia diz que os seus cabelos são brancos como a neve, os seus pés são como latão reluzente, os seus olhos são como chamas de fogo, e tem uma faixa na sua coxa direita escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é eterno. Sabemos para onde ele foi e que um dia ele irá voltar para buscar sua igreja. Neste momento ele está sentado à direita de Deus. Enviou o seu Espírito para consolar, fortalecer a sua igreja, e prometeu que um dia iria voltar para nos buscar. Aqui a luz. O livro de Hebreus é uma lanterna na carta, no livro de Levíticos. Ele veio para trazer a luz aquilo que estava preso nas cerimônias, nos ritos, na religiosidade, na lei. E Cristo, sendo a luz, justamente isso, ele vem para esclarecer tudo aquilo que estava obscuro na lei. Verso 3: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Ele permanece sacerdote para sempre, o Filho de Deus, não Melquisedeque. Ele é sacerdote para sempre. Considerai, pois, como esse homem era importante, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos melhores despojos. Lembra que eu falei? Abraão só deu o melhor. Abraão só deu o melhor. Quando ele bateu o olho em Melquisedeque, certamente ele viu um ser superior a ele. Ele não sabia explicar o porquê, mas ele sentiu. Mas outra evidência que Abraão era um homem que tinha intimidade, discernimento, sensibilidade com Deus, é quando vem 3 varões na casa de Abraão. O que me chama a atenção é que os 3 homens, que são anjos do Senhor, vêm na direção de Abraão, e quando para diante dele, ele se ajoelha diante apenas de um e chama de meu Senhor. Porque dos 3 que estavam ali, um era o próprio Deus em manifestação teofânica para falar com Abraão. E aquele homem começa a dialogar com Abraão: Abraão, eu estou pensando em ir a um lugar. E Abraão diz: para onde, meu Senhor? Eu estou pensando em Sodoma e Gomorra, vou destruir aquela cidade. Abraão diz: mas se tiver 100 justos lá, lembrando que tinha um sobrinho lá. Aí o Senhor disse: se tiver 100 eu não destruo, mas não tem. Se tiver 50, também não destruo, mas também não tem. Se tiver 40, Senhor, não tem. E Abraão instou com o Senhor até chegar e pedir: por favor, tira o meu sobrinho de lá. O nome dele é Ló. Os anjos foram lá na casa de Ló, naquele justo que afligia a sua alma todos os dias por causa do pecado do povo, mas ele foi lá por causa da intercessão de um homem que era fiel a Deus. E Ló não sabia que Abraão estava intercedendo por ele: salva meu sobrinho, tira ele de lá, salva ele. Meu irmão, vou te dizer uma coisa nesta noite: interceda pelos seus, ore pelos seus. Mãe e pais de joelhos são filhos de pé.
Quer ver sua igreja crescer? Fale menos e ore mais. Quer que seu pastor seja melhor do que o que você pensa que ele seja? Fale menos e ore mais. A oração muda as coisas. A oração não muda Deus. A oração não muda o coração de Deus. Mas as orações mudam qualquer circunstância. A intercessão muda um quadro médico. A intercessão ressuscita mortos. A intercessão cura o câncer através de um coração intercessor cheio de fé. E às vezes as coisas nunca melhoram na minha e na tua vida, porque às vezes reclamamos mais e oramos menos. E quanto mais você ora, quanto mais você fala com Deus, mais intimidade você vai adquirir da parte de Deus. Intimidade com Deus. E assim Abraão dá o dízimo de tudo, do melhor. Abraão entendia que a sua maior riqueza estava em Deus. Abraão entendia que a sua maior riqueza estava na fidelidade a Deus. Aquele que dentre os filhos de Levi recebeu o sacerdócio, recebem o sacerdócio, tem ordem, segundo a lei, de receber os dízimos do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que estes também sejam filhos de Abraão, porque na verdade subentende-se que Levi é da descendência de Abraão, porque Abraão foi o primeiro a dar o dízimo. Abraão foi dar o dízimo daquilo que ele tinha. A essa altura, o Pentateuco não estava escrito para pelo menos dizer assim, não, pastor, mas Abraão leu lá que Abel e Caim também foram dar oferta ao Senhor, um princípio já, que Adão ensinou para Abel, Caim para os seus filhos, aí passou para Noé, aí chegou, passou da aliança adâmica, veio para a aliança noética, e agora vem para a aliança abraâmica, uma transferência de aliança. Não. O Pentateuco só foi escrito depois. Quando isso aconteceu, Moisés nem sonhava em nascer. E como é que Abraão sabia que tinha que dar o dízimo? Como é que Abraão dá o dízimo de tudo que ele tem, o melhor que ele tem? Pura revelação e conexão divina com o Pai, daquilo que seria um estatuto para Israel. Ele não tinha genealogia, ele não foi contado na genealogia, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e o abençoou, porque havia recebido as promessas. Ele abençoou Abraão diante da posição de Abraão, ele dá o dízimo, ele não rejeitou, ele não cobrou, mas ele recebeu, porque era um sinal daquilo que Deus iria querer do seu povo. O que, pastor? Fidelidade, um coração fiel, voltado para Deus, uma vida voltada para os princípios de Deus. Por isso que Abraão nunca se confundiu, por isso que Abraão nunca se confundiu de quem era o seu Senhor, porque ele já conhecia a voz do Senhor, seu Deus. E em João 10, o que é que Jesus vai dizer? As minhas ovelhas conhecem a minha voz, porque cada ovelha conhece a voz do seu pastor. E Jesus é o sumo pastor. Você pode confundir a voz do pastor Edivan com o pastor fulano de tal, mas você nunca pode confundir a voz de Jesus, o teu sumo pastor. Neste último caso, mortais recebem o dízimo, no outro, porém, aquele de quem se afirma que vive. Verso 9, por assim dizer, até Levi, que recebe dízimo, pagou por meio de Abraão. Então Levi, que é a tribo responsável de receber o dízimo, primeiro pagou. Princípio bíblico é dando que se recebe. É melhor dar do que receber. Primeiro você abençoa, depois você é abençoado. Jesus ensinou: aquilo que você quiser que os homens vos façam, faça você primeiro. Ei, está reclamando que não foi abraçada, que ninguém te abraça? Mas você está abraçando quem? Está abraçando quantos? Ah, ninguém quer saber de mim. Você quer saber de quem? Ah, ninguém me ama. E você ama quem? Talvez você mesmo é uma pessoa mal amada. Aí teus olhos, as vitrines da alma estão tão escurecidas que você pensa que ninguém te ama. Mas tu sabe, né? A música também diz: Deus te ama, né? Romanos, né? Diz que Deus ama. Então, ainda que ninguém te ame, Deus te ama. E muita coisa a gente espera que nos faça primeiro. Mas aquilo que você quiser que faça com você, faça você primeiro. Aquele irmão, aquela pessoa não quer te abraçar, vá lá e abraça.
não sorriu para você não, pare na frente dela e abra um sorriso. Pelo menos um cantinho da boca vai abrir para você. Mas como é que a gente reage? Não falou comigo, deixa aqui na minha frente de novo, já se arma. É assim, o ser humano é assim, irmãos. É igual quando começa um ano na escola, principalmente quando mudar para o ginásio, ia para a escola nova, aquelas gangues, né? Carro tudo ali já no pé da parede, com o pé esperando. Quem olha feio, aí já fica olhando feio. Aí você, né, Mateus? Olha assim, dá um sorriso, a pessoa desarma na hora. Mas a gente fica esperando e a gente não faz. A gente espera e não faz. Aí daqui a pouco, aquela pessoa que você achava antipática se torna o seu melhor amigo da escola. De um sorriso que você deu, que ele não quis sentar perto de você, você foi lá e sentou perto dele. Mas essa geração mimada não recebe nada de Deus por causa disso. Que vive esperando, quer abençoar, quer ser abençoado, quer pedir. Na hora de dar, de abençoar, de caminhar mais um pouco, de sorrir, a gente não quer fazer. E aí, Levi cobra o dízimo. A tribo de Levi é responsável pelo dízimo. Mas houve um cumprimento em que em Abraão, primeiro ele deu, para depois ser a tribo responsável pelo sacerdócio de Israel. Para receber algo de Deus, faça você primeiro. Quer abençoar? Abençoe primeiro. Quer ser abençoado? Abençoe primeiro. Quer oração? Ore primeiro. Neste último caso, homens mortais recebem o dízimo. No outro, porém, aquele de quem se afirma que vive. E por assim dizer, até Levi, que recebe dízimo, pagou por meio de Abraão. Olha aqui o que diz o verso 10. Pois ele, aqui, Levi, no caso, ainda não havia sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão. Ele ainda não havia sido gerado. E antes de tudo, Abraão cumpre, ou deixa cumprir em Deus, deixa cumprir as promessas de Deus em sua vida. Portanto, se a perfeição viesse por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Pois, mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança da lei. Ele está falando aqui que justamente essa questão cerimonial, essa questão burocrática iria impedir o avanço do crescimento dos propósitos de Deus. Jesus não burlou a lei, mas Jesus evitou muitos protocolos para abençoar vidas. Num sábado não poderia curar, o homem está com a mão mirrada, Jesus cura. Eles ficam com a cara feia porque era sábado. Aí Jesus disse: então se um animal de vocês cair no buraco, vocês vão esperar para buscar no domingo? Porque esse filho de Abraão vai ficar esperando aqui até passar o sábado para eu me curar? Às vezes a gente não guarda o sábado, mas temos uma mente, um cérebro adventista, porque vivemos presos nas regras e deixamos de receber o melhor da parte de Deus. Quando Jesus cura o paralítico de 38 anos naquela maca, o escritor faz questão de dizer assim: e aquele dia era sábado. Quer dizer assim, vai vir tumulto aí. Rapaz, 38 anos. Eles param para perguntar para aquele homem quem o curou, porque quem mandou tu levar a maca no sábado? Eles não estavam preocupados que o paralítico começou a andar depois de 38 anos, não. Eles estavam preocupados que era sábado, e no sábado não podia fazer aquilo. Mas foi o dia que Jesus passou no templo de Betesda. Ele não ia passar lá outro dia. Foi naquele dia. E o dia de Deus te abençoar se chama hoje. Amém. E uma mente legalista, uma mente aprisionada, não recebe nada da parte de Deus. Recebe o que a lei já lhe promete, mas deixa de receber a lei daquilo que Deus não tem para dar. Por isso que a respeito dos que se afirmam essas coisas, pertencem a outra tribo,
da qual ninguém ainda serviu diante do altar, visto ser evidente que o nosso Senhor procede de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdócio. E isto é ainda mais evidente se a semelhança de Melquisedeque levanta-se outro sacerdote, não constituído segundo a lei de um mandamento humano, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. E foi o que aconteceu. Não da ordem humana, não da tribo de Levi, mas de um poder indestrutível. E aí, quando mataram Jesus, ele ficou 3 dias naquela tumba fria, ao 3º dia ressuscitou. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 15, o apóstolo vai dizer: onde está a morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? Cadê? Onde é que está agora o poder da morte? Porque ele venceu a morte, porque havia uma promessa. Ele veio para ser sacerdote. Não há nenhum intermediador entre Deus e o homem, ou apenas só há um, Jesus Cristo, o homem. É o que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O nosso sumo sacerdote, que não é da tribo de Levi, vem da tribo de Judá, da qual Moisés ninguém falou, e que é indestrutível. Morreu, mas ao 3º dia ressuscitou. Ele é indestrutível. Ele diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, o mandamento anterior anulado por causa das suas fraquezas e inutilidade, pois ele não aperfeiçoou coisa alguma. E Paulo fala isso em Romanos 7, que na verdade a lei veio para matar, porque ele não conhecia a lei, não conhecia o pecado. Se a lei não lhe dissesse, não cobiçarás. Mas veio a lei, tomando a ocasião de mim, o pecado, e eu morri. Já andou com uma pessoa? Ou quando você andar, fala assim para a pessoa do teu lado na calçada: não olha para trás. Se você não falar essa palavra, a pessoa vai sem olhar para trás. Mas se você disser assim: não olha para trás. Quem nunca estava falando de alguém e diz assim: não olha não, e a pessoa olha, porque tu me entregou, já se entregou. Porque quando vem a lei gera morte. Porque tem uma regra. E o ser humano, o pecado já lhe tornou rebelioso. Ele já cresce em rebelião contra Deus. Ele não vai suportar isso. Então você diz: não olhe para trás. Olha, ele vai se coçar. Ele vai. Se ele perceber que você está brincando, ele pode até segurar. Mas se você falar sério, não olha. Por favor, não olha. Está acontecendo algo muito grave ali atrás. Ele vai olhar. Porque a lei não veio para aperfeiçoar, a lei veio para apontar os defeitos, a lei veio para mostrar, na verdade, a fraqueza. Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai dizer, ele se gabando, os judaizantes foram lá ensinar sobre a lei, que o evangelho de Paulo era muito frouxo, e a doutrina de Paulo, que era isso, é só apenas crer. Que evangelho é esse? Que é só crer com o coração, confessar com a boca e já é salvo? Não. E as outras leis de Moisés, fica onde? Moisés trabalhou em vão? Tudo que Moisés fez foi em vão? Não foi em vão. Foi para aquela época do novo, do vinho novo, do novo agir de Deus. Glória ao Senhor. E aí Paulo diz: então tá bom, se você cumprir 9 e tropeçar em 1, você é devedor de todos os 10. Aí eles pensam: e aí? Melhor continuar com a lei ou com Cristo? Então a lei não aperfeiçoa coisa alguma, como está no verso 18. Por outro lado, uma esperança melhor é introduzida, pela qual nos aproximemos de Deus. Não foi sem juramento que isso aconteceu, pois aqueles foram feitos sacerdotes sem juramento, mas este tornou-se sacerdote com juramento daquele que lhe disse: o Senhor jurou e não mudará. Falamos também em Hebreus, e eu digo isso sobre sacerdócio, a supremacia de Cristo, a superioridade de Cristo é um assunto muito repetido nos Hebreus. Ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é superior a Melquisedeque, ele é superior a Abraão, ele é superior a todas as coisas. Ele é o cabeça, ele é o primaz, ele tem a primazia de tudo. Mas por meio disso veio, na verdade, uma chance de nos aproximar de Deus, porque falamos também da imutabilidade de Deus na semana passada.
Confere aqui de novo um dos atributos de Deus. O Senhor jurou e não mudará. No capítulo 6 diz, porque é impossível que Deus minta. A Bíblia diz que para Deus tudo é possível. No Evangelho de Marcos, Hebreus vai dizer, é impossível que Deus minta. Então tem uma coisa que é impossível para Deus: mentir, negar a si mesmo, voltar atrás do que prometeu. Você chama imutabilidade, ele não muda. Se ele prometeu, vai acontecer. Amém? Se ele prometeu, tá? Eu não estou falando de jargões evangélicos, eu não estou falando de frases. Eu estava conversando aqui com o irmão Ilha agora há pouco sobre algumas promessas que na verdade não foi Deus que fez. Você que está acreditando nisso. Ele pode até fazer, porque ele é Deus, ele faz na hora que ele quer. Mas se ele não quiser fazer, você vai morrer e não vai ver acontecer. Como o próprio categoria dos heróis da fé em Hebreus 11, que diz que muitos morreram sem alcançar a promessa. Se muitos morreram sem alcançar a promessa, que dirás algumas coisas que Deus não prometeu? Às vezes foi um pregador que te ensinou, que te disse que Deus prometeu, foi uma música que está dizendo que Deus prometeu, mas Deus às vezes não te prometeu nada daquilo que você está acreditando. Mas continua com a tua fé, que é melhor acreditar até o final, tá? Continua crendo. Mas quando você pega e olha o contexto, às vezes Deus não prometeu nada. Evangelho de João 16 é 1. Olha, tudo o que pedistes em oração, você vai receber. Amém. Mas embaixo, no versículo de baixo diz assim: mas é para aqueles que amam os meus mandamentos e guardam minhas palavras. Glória a Deus. Quer dizer, vai acontecer naqueles que amam. Nenhum mal te sucederá, para alguma chegará à tua tenda. Verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passareiro, se você estiver debaixo da sombra das asas do Onipotente. Aí você recorta o negócio, guarda na porta, aí chega o coronavírus, chega o negócio. Deus não prometeu que praga nenhuma chegaria na minha tenda. Está debaixo da sombra do Onipotente? Está debaixo das asas de Deus? Às vezes não. Então ele jurou que não ia mudar naquilo que ele prometeu. Existem promessas da parte de Deus e existem ilusões da nossa cabeça. Eu esqueci o nome do autor agora, mas tem um livro chamado Decepcionados com Deus. É um livro que conta várias experiências de pessoas que tiveram muita fé, irmã Sônia, tanta fé que Deus ia fazer, ia num círculo de oração, e Deus ia curar, e Deus vai fazer, e depois Deus não fez. Aí a pessoa ficava decepcionada com Deus, abandonava a fé, não quis mais saber de igreja, porque ele ia para lá todo dia e ouvia a promessa de Deus que ia se cumprir. A chave do carro novo morreu agarrado no fusquinha. Glória a Deus. Tem que entender na Bíblia o que Deus te prometeu, minha irmã, está aqui. Se tiver aqui, você glorifica e diz amém, vai acontecer. Mas essas interpretações bizarras, essas hermenêuticas aí que estamos vendo, essas interpretações, só servem para iludir você e acabar com o restinho de fé que ainda tem no teu coração. Creia na palavra de Deus. Ele jurou e não mudará. Estou concluindo, irmãos. Ele jurou e não mudará, porque aquilo que ele prometeu ele vai cumprir. Assim, Jesus tornou-se a garantia de uma aliança melhor. Por que Jesus foi a garantia desta aliança? Porque havia uma promessa de Deus sobre esta aliança. Deus, aliança quer dizer pacto. O sentido da aliança é pacto. Então havia um pacto de que isso iria acontecer. E se Deus jurou, Hebreus 6, ele jurou por ele mesmo. Por que Hebreus 6 vai dizer que ele jurou por ele mesmo? Porque não tinha ninguém superior para quem ele jurar. Então, já que não tem ninguém superior a mim, eu juro por mim mesmo. Amém. E como eu não mudo, eu não posso mudar, vai acontecer na tua vida. Glória a Deus. Aqueles se tornaram sacerdotes em grande número.
pois pela morte eram impedidos de permanecer, porque viam os sucessores, eles morriam, mas ele tem um sacerdócio inalterável, porque permanece para sempre. Portanto, também pode salvar perfeitamente os que por meio deles se chegam a Deus. Lembra que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Lembra que Paulo diz a Timóteo que não há intermediador entre Deus e o homem, apenas Jesus Cristo. O homem só consegue chegar até Deus, Jesus Cristo levando ele, por intermédio dele, ele conduzindo a Deus, e então encontra a salvação. Por isso que tem a canção que diz: sem Jesus não dá, e não dá mesmo. Ele pode salvar perfeitamente. Verso 25: os que por meio dele se chegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Lembra que eu falei da intercessão? Abraão, agora Cristo, intercedendo por nós todos os dias. Lembra que Pedro vai dizer: vocês estão pensando que Jesus tarda em voltar? Ele não tarda as suas promessas, mas ele está segurando. Vou parafrasear as palavras de Pedro: ele está segurando a onda um pouco mais, porque cada dia em que Jesus não vem, é mais uma chance para um pecador se arrepender. É mais a chance do teu marido, do teu irmão, do teu filho, da tua casa. Então cada dia, porque o fim já está próximo, já está às portas, qualquer hora a trombeta vai soar. Eles fazem cálculo no Apocalipse, antes da trombeta, depois da trombeta. Está acontecendo tanta miséria, tanta desgraça, que eu não sei mais de trombeta, não sei mais de nada. Eu sei que qualquer hora dessa, as trombetas vão soar. Se vai ser milenista, pós-milenista, eu sei de uma coisa: que eu vou morar no céu, eu vou morar com Deus. Isso é promessa. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar e volto para vos buscar e vos levar para mim. Para onde quer que eu esteja, vocês estejam também. Eu posso não alcançar uma casa própria na terra, mas a minha casa própria está garantida no céu, na glória. Em João 14, Jesus disse que iria preparar e que havia muitos lugares lá, e que tinha lugar para mim também, tem lugar para você. Isso é promessa de Deus. Isso é promessa. Amém. Nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Porque precisávamos de um sumo sacerdote como este, Cristo, santo, inocente e imaculado, separado de pecadores, tendo se tornado mais sublime que o céu. Lembra no início de Hebreus de novo, o que o sacerdote fazia? Primeiro, anualmente, quando o povo ia oferecer o sacrifício em Jerusalém, subia aquela romaria para Jerusalém. Os sacerdotes primeiro ofereciam sacrifício por si mesmo, pelos seus pecados. Vai, oferece para mim, eu ofereço para você. Vamos lá, agora eu posso entrar. Porque se eles entrassem no Santo dos Santos e não tivessem oferecido sacrifício primeiro por eles não poderiam oferecer sacrifício pelo povo. O escritor aos Hebreus diz que Jesus veio para acabar com isso de uma vez por todas. Diminuiu a matança dos animais, não precisa todo dia, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo veio morrer por nós de uma vez por todas. Porque a lei constitui como sumo sacerdote homens sujeitos a fraquezas, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu o Filho, que é o Filho de Deus, aperfeiçoado para sempre. Cristo morreu de uma vez por todas pelos nossos pecados. E o que eu preciso fazer, o que você precisa fazer, o que tua esposa precisa fazer, teus filhos, tua casa, alguém que você ama, simplesmente ele só precisa crer. Primeiro, quando ele crê, ele vai ver a glória de Deus e deixa o resto com Deus. Ele só precisa crer. O resto Deus vai fazer na vida dele e na vida dela. Amém? Às vezes você quer orar para o teu esposo vir para a igreja, para a tua esposa vir para teus filhos. Não está errado. Toda mãe, todo pai, todo familiar quer o bem do seu filho. Ore nas suas orações assim: Deus, faz a minha filha, meu filho, meu esposo crente. Porque vir na igreja vai ser só uma consequência. Vir na oração vai ser só uma consequência. Ouvir uma palavra vai ser só uma consequência. O que eles precisam é crer. Porque quando ele crer,
ele vai ver a glória de Deus. Aí você fica despreocupado e fala como Ezequiel no Vale dos Sossegos: Senhor, tu sabes, agora é contigo, a boa obra que o Senhor começou é fiel para concluir. Que Deus nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Que você guarde essa palavra de fé no teu coração mais uma vez. Amém? Vamos orar.